Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Culturas e Times Fortes. Esse é o episódio 9, um oferecimento da empresa com propósito. Meu nome é Guilherme Guimarães. E eu sou o Gabriel Rubilotti. E Gabi, hoje a gente vai falar sobre o quê, velho? Gestão versus cultura na prática. Separar essas duas coisas aí. Tá, gestão versus cultura na prática. Coisa boa, tema bom, hein? Antes de a gente avançar, que eu acho que tem um papo bem legal aí, né, Gabo, pra gente falar hoje. Mas antes de a gente avançar, eu queria deixar um presente para quem tá nos assistindo aqui no YouTube, no podcast, no Spotify. Antes de mais nada, eu queria te pedir o seguinte: se você ainda não segue a gente, aperta no botãozinho aí que tá embaixo da tela de vocês, já segue a gente, já curte, né, ajuda, já compartilha com outros amigos, empresários, empresárias, líderes, RHs, consultores, que também essa mensagem, esse conteúdo possa ser importante. Para você que está até aqui, eu queria também deixar um presente nosso, né, da empresa com propósito para você. Vai ter um QR Code aqui, se você está assistindo pelo YouTube, tá? Vai ter um QR Code bem aqui abaixo. E também vai ter um link no Spotify, nos nossos canais de podcast, que a gente vai disponibilizar através desse link, desse QR Code, uma análise gratuita do teu negócio. Se você está em rápido crescimento, do que é que falta para a tua empresa ter culturas e times mais fortes? Vamos tirar um raio-x, uma fotografia do teu negócio baseado na nossa metodologia, te dar um diagnóstico e traçar um plano de ação customizado junto com você, tudo isso de maneira gratuita, tá? Ao vivo, com os nossos melhores especialistas do nosso time. Fechado? Gabi, vamos nessa pro tema de hoje? O que a gente tem por aí, Gabi? Cara, vamos lá, vamos começar. Gestão versus cultura na prática. Vamos separar o que é gestão e o que é cultura, na sua visão. Bacana. Cultura, cara, nada mais é do que o jeitão de ser do negócio, né? Cultura, ela vai ajudar a dar visão, direção, a dar clareza, que hoje é um dos principais problemas que impedem as empresas de crescerem, na minha visão, Gabi, é falta de clareza. E cultura, mais importante talvez do que tudo isso, não que isso não seja importante, né? Mas cultura é o que vai trazer e vai alinhar os comportamentos necessários dentro de um negócio. Assim como a religião católica tem o seu código de cultura, seu regimento, seus mandamentos, que é a Bíblia, os pecados e tal. Além da Constituição Federal do Brasil, para a gente viver em sociedade, a gente tem a Constituição Federal que tem suas leis. Dentro da empresa também precisa existir um código. O que é que mais impede as empresas de crescerem hoje? É gente. Gente errada, gente desalinhada, mas principalmente quando a gente fala de gente errada e desalinhada, são gente comportamentalmente desalinhadas. Não quer dizer que ela é ruim, nem é boa. Não existe gente ruim e boa. Existe gente que está alinhada com aquela cultura, Gabi, tem gente que está desalinhada com aquela cultura. Nem todo mundo performa e vai se adaptar e se adequar dentro de todas as culturas. Então, na minha visão, de uma maneira muito resumida e muito simples, muito clara, é que a cultura ela vai ajudar a alinhar e a corrigir, a minimizar os problemas comportamentais dentro das empresas, que é o principal vilão, né? Quando a gente fala dos problemas hoje das empresas, é gente, e o principal problema com gente são os problemas comportamentais. Então a gente consegue trazer isso. Quando a gente olha para a gestão, a gente nunca faz gestão de gente. A gente lidera a gente, mas a gente faz gestão de resultado, de processo, de indicadores, de números, né? De planos, de projetos. Mas não tem como eu fazer gestão sem saber para onde eu estou indo. Então, gestão nada mais é o momento de eu gerir determinado processo, tá? Determinado indicador. Mas para eu criar indicador, para eu criar planejamento, para eu criar processo, existe um passo antes disso. Eu não consigo criar nada sem saber primeiro para onde eu vou. Então, o primeiro passo para qualquer criação de planejamento estratégico, qualquer criação de estratégia, qualquer criação de números, de indicadores, de metas, de planos, de projetos, inclusive, eu preciso partir de uma visão, de uma direção. E quem dá essa visão, essa direção é a cultura organizacional. Todo planejamento estratégico precisa partir de uma visão. Quem não sabe onde quer chegar é aquele lance, né? Qualquer caminho serve, cara. Qualquer caminho serve. Então, a gente pegaria um ônibus sem saber para onde ele vai? Não. Né? Qual é a chance dele levar a gente para o local que a gente realmente gostaria de ir? Zero.
Então, eu vejo que a diferença entre gestão tem mais a ver com resultado, com processos, né, com números, com indicadores. Porém, não adianta eu ter a melhor gestão do mundo, a melhor estratégia do mundo, os melhores processos do mundo, com as pessoas erradas, com as pessoas desalinhadas, com os comportamentos e atitudes erradas. O que adianta eu ter a melhor tecnologia do mundo, o melhor processo do mundo, a melhor gestão do mundo, os melhores softwares de sistema do mundo, se as pessoas não têm os comportamentos certos e as atitudes certas para fazer aquele negócio acontecer, né? E é aqui onde entra esse problema. Respondendo a tua pergunta de maneira mais objetiva e direta, que eu sei que tu tem mais coisa aí que tu quer cavar aqui pra gente conversar, mas é bem isso. Tá? Boa, perfeito. Então, cultura é como se ela fosse a fundação de um prédio e a gestão como se fosse a arquitetura do prédio? Tá, a gente pode falar numa história que é o seguinte. Quando eu vou construir um prédio, qual é a primeira coisa que eu preciso colocar? É a base. A base. A fundação. Isso. Né? Eu consigo construir um prédio sem a fundação? Não dá. Talvez eu não consiga hoje, Gabi, construir nenhum andar, nem 2 andares, nem uma laje, nem 2 lajes, nem um barraco sem a fundação. Né? Depois que o prédio está pronto, eu vejo a fundação? Não. Não. Né? E é exatamente isso quando a gente olha para dentro dos negócios. Né? A gente vê a cultura? Não. A gente só sente que a cultura está lá. Ela é intangível. Eu não toco, eu não pego, eu não vejo, eu só sinto que ela está lá. E a cultura ela precisa ser a base de tudo. Então a tua afirmação está correta. A cultura é a base, a cultura é a fundação. A cultura certa, uma cultura forte, uma cultura clara, né, que tire as pessoas de cima do muro, vai fazer com que eu consiga atrair as pessoas certas e engajar as pessoas certas que se conectam com aquela cultura, vai fazer com que eu vou repelir as pessoas erradas, desconectadas, desalinhadas com aquela cultura. Não estou dizendo que aquela pessoa é ruim. Talvez ela seja ruim para aquele ambiente de trabalho, para aquela cultura, para aquela empresa. Tá? E aí é onde a gente começa a entender o seguinte, a cultura é a base para eu conseguir atrair as pessoas certas. E com as pessoas certas, aí sim, cara, eu preciso de processos, aí sim é importante eu ter gestão, e aí sim é importante eu ter estratégia, planejamento, indicadores, resultados. Então, eu não sei se eu diria que, mas é uma boa analogia, eu não sei se eu diria que gestão é a arquitetura, tá? Mas gestão é uma parte extremamente importante, talvez seja até a parte do esqueleto, né? Vamos dizer assim, a espinha dorsal, porém para a espinha dorsal funcional tem que ter uma base, e essa base precisa ser cultura. É a cultura certa e única que vai engajar as pessoas certas, vai repelir as erradas, e são essas pessoas certas que vão fazer os processos. Quem faz o processo é a gente, quem faz gestão é a gente, quem bate meta e indicador é a gente, quem planeja é gente, quem executa é gente. Então não adianta nada eu ter tudo isso se eu não tenho as pessoas certas. E como é que eu consigo atrair as pessoas certas? Através da cultura. Sacou? Perfeito, perfeito. Então no dia a dia, né, da galera ali, do empresário, do RH, como que você falaria, como que você faz essa direção para eles, por exemplo, para usar a cultura e a gestão, né, de forma certa, sem misturar os dois na cabeça das pessoas, para fazer, por exemplo, uma contratação, uma demissão? Como que você separaria? Legal. Eu falo o seguinte, de uma maneira bem direta, tá? Para também não deixar muito complexo, porque eu sei que a audiência que assiste a gente aqui são pequenas e médias empresas, né? Não são, na maioria das vezes, multinacionais que têm muitos recursos, muitas pessoas, muita gente, mas a cultura, ela driva o comportamento humano. Cultura tem a ver com comportamento, tá? Tem a ver com valores. Óbvio que a cultura, ela não dá apoio à estratégia, a cultura ela é a estratégia. Se a cultura, eu vou falar sobre visão já é o começo de tudo para eu criar uma estratégia. Eu só crio estratégia se eu tiver uma visão clara. Se eu não souber para onde eu vou, qualquer caminho serve. Mas a cultura, principalmente no momento, quando a gente fala com líderes, com RH, no momento de contratar as pessoas, tá? Eu tenho que fazer um processo de contratação baseado na cultura. Se 91% dos desligamentos no Brasil hoje são causados por problemas comportamentais, a
primeira pergunta que a gente deveria fazer, Gabi, é, pô, por que eu não contrato então pelo comportamento? Né? Se eu tiver um mínimo de discernimento, eu já deveria estar pensando nisso, tá? Mas aí, como é que eu vou contratar pelo comportamento se eu não sei quais são os comportamentos, se a minha cultura não está clara, se meus valores é só uma plaquinha bonita impressa na parede? Não necessariamente quer dizer que eu tenho ou que eu não tenho gestão. Na maioria das empresas que a gente entra e vê, elas têm gestão, têm processos, têm de certa forma um planejamento, tem uma gestão não tão boa, mas tem gestão. Não tem uma gestão não tão profissional, né, com indicadores, com metas, coisas mais realistas, feitos de uma maneira bacana e legal. Mas, na maioria das vezes, elas não têm a cultura. Então, é como se eu dissesse assim, eu consigo começar a trabalhar o prédio sem a fundação? Sabe, voltar para o lance do prédio. Como é que eu vou subir um prédio sem a fundação? Ou como é que eu quero que ele cresça rápido, ou ele esteja em crescimento acelerado, se minha base não está sólida? Se minha base não está pronta? É a mesma coisa que a gente vê aí em árvores. Por que algumas árvores elas duram 100, 200, 300, 500 anos? Por que a gente vê monumentos históricos no mundo durando 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, monumentos antes de Cristo, e estão até hoje? Porque a base é muito sólida. Entende? Então não tem como às vezes eu querer focar só em processo, só em gestão, sem olhar primeiro para a base, que é cultura, pessoas certas, aí é onde entra a importância máxima de um RH, de uma pessoa especialista em gente, de uma pessoa especialista em comportamento humano, de ter um processo de contratação alinhado com a cultura, porque se eu 9 a cada 10 que eu demito é por cultura e por comportamento, cara, eu tenho que começar a trazer por cultura e por comportamento. Depois que eu tenho essas pessoas, aí sim é onde a gestão começa a fazer sentido. Não adianta de nada começar a fazer e implementar sistema, processos dentro da tua empresa, gestão, planejamento, se tu está com as pessoas erradas. Tu vai fazer gestão, sabe de quê? De crise. Tu vai ter uma cultura e uma gestão onde as pessoas não entregam, onde as pessoas dão desculpas, né? Porque na maioria das vezes tu não tem aquelas pessoas certas ali para fazer o negócio acontecer. Perfeito. Sacou? Então esse é um pouquinho do Então a cultura, jogo, no final, ela é um facilitador da gestão. Uma cultura forte evita gestões desastrosas. Perfeito. Assim, não que não exista gestão sem cultura, existe. Assim como existe empresas que crescem sem cultura, existem também. Sendo que é muito mais doloroso, é muito mais dolorido, né? Quando eu tenho pessoas que estão alinhadas com a nossa visão, com a nossa direção, com a nossa cultura, com o nosso jeitão, com os nossos valores, parece que eu tenho clones meus, parece que eu tenho pessoas que têm comportamentos parecidos com os meus. E quanto mais forte for a minha cultura, menos processos eu preciso, menos gestão eu preciso, menos estratégia e planejamento eu preciso. Por quê? Porque eu tenho certeza que as pessoas vão fazer as coisas certas, porque elas têm softwares de tomada de decisão parecidos. Então os nossos valores, por isso que a cultura é tão importante. Ela, não é que ela vai eliminar isso tudo, mas ela exige menos regras, menos burocracias, porque as pessoas pensam igual, tomam decisão igual. Eu não preciso ter mais, Gabi, aqueles organogramas das companhias muito verticalizados, comando, controle, chefia, supervisão, microgerenciamento, fiscalização, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, parece que eu passo a ter organogramas mais horizontalizados, onde parece que ninguém manda em ninguém, ninguém é chefe de ninguém, o mundo anda e parece que as coisas funcionam. Cara, eu tava lendo uma matéria recentemente, é um case super novo, assim, inclusive eu estava lendo essa matéria ontem, nem tenho talvez tantos detalhes ali ainda, mas o dono da NVIDIA, né? Não sei se você conhece o dono da NVIDIA, é um japonesinho, um oriental, ele fala o seguinte, cara, aquela empresa ela fez um tri de valuation agora, 1 trilhão de valuation agora, ele tem 60 funcionários, e ele fala o seguinte, cara, eu não faço gestão, eu não faço one-on-one, eu não tenho um ritual de gestão, eu não faço reunião de resultado, eu só coloco as pessoas certas nos lugares certos, todo mundo na mesma sala, todo mundo entende para onde a empresa está indo, todo mundo toma decisão junto, a gente não tem rituais de gestão, a gente não tem cobrança de metas e resultado, e a empresa vale 1 tri
de dólar. É o PIB do Brasil. Sim. Saca? 60 Então, assim, pessoas. você vê que é importante? Eu acho importante. Na minha empresa tem. Eu sou muito Perfeito. adébito e apegado à gestão. Sou muito adébito e apegado a planejamento. Isso traz mais previsibilidade para mim. Isso me dá um pouco mais de segurança. Né? Sendo que não adianta de nada eu ter isso se eu não tiver as pessoas certas. E como é que eu faço para achar, encontrar, identificar e trazer essas pessoas certas? São as pessoas que têm mais aderência. Eu tenho que ter essa clareza da cultura para que eu atraia essas pessoas. Sacou? Perfeito, perfeito. Então vamos lá, Gui. Para fazer um processo de desconstrução na cabeça das pessoas, que muitas vezes o RH está focado muito em gestão, o empresário está focado muito em gestão, e tá ali esbarrando em cultura, tá começando a estudar cultura. Como que você, na realidade, faria? Lógico, vai demorar uns 15 episódios para você explicar tudo, mas um resumão. Como que você desconstruiria a cabeça do empresário que pensa que gestão é a base e não a cultura? Como que você falaria para ele começar a trocar essas coisas na empresa Legal. dele? Eu até arrisco dizer que talvez os empresários nem estejam pensando tanto em gestão. Talvez seja até uma coisa mais secundária. Uhum. A gestão ainda no Brasil, dentro das pequenas e médias empresas, ela ainda é uma gestão amadora. O empresário está pensando em crescer. 10 a cada 10 empresários que eu converso, Gabi, fala assim, cara, eu quero é crescer. Eu quero crescer. 100% dos empresários que eu conheço, eles sabem que eles querem crescer. Alguns, né, sabem como eles vão chegar lá. E poucos sabem onde eles vão, para onde eles vão. Então, tá todo mundo só olhando para faturamento, crescimento, lucro, caixa, que talvez na cabeça de muitos até seja gestão isso, gerir isso, mas gerir só dentro de uma perspectiva financeira, dentro de uma perspectiva de faturamento, de crescimento. No fundo é crescimento. Eu vou fazer a gestão do meu crescimento, logo eu vou olhar só faturamento. 100% dos empresários sabem olhar para isso. Se eu perguntar para todos eles qual é o faturamento da tua empresa, eles sabem falar. Mas, cara, tão complexo quanto comandar uma empresa é pilotar um avião. Não tem como eu pilotar um avião só olhando um indicador. Só o nível de altitude do ar, por exemplo. Entende? Então, não é só... A gestão não tem só relação com faturamento. Então, se eu tivesse que desdobrar isso de uma maneira muito simples e rápida e prática, talvez bem objetiva, porque a gente poderia estar falando 4 horas aqui, retorno financeiro, cara, é fim, é consequência. Não é meio. É um resultado, não deveria ser o objetivo, é consequência. Retorno financeiro é consequência, Gabi, de eu deixar o meu mercado e o meu cliente satisfeito com o meu produto ou meu serviço. Então vamos pensar que o retorno financeiro é o topo da pirâmide lá, que é o que o empresário está buscando. Isso é o topo da pirâmide. Para eu ter retorno financeiro, eu tenho que deixar o meu mercado satisfeito com o meu produto ou meu serviço. Concorda? Para eu deixar o meu mercado satisfeito com minhas soluções, meus processos internos precisam rodar perfeitamente. Concorda? Certo. Então esse é o terceiro nível, processos. Aqui é onde está a gestão, aqui é onde está processos, estratégia, planejamento. Está aqui dentro de processos. Para eu deixar meu cliente satisfeito, eu tenho que ter gestão, eu tenho que ter planejamento, eu tenho que ter estratégia, eu tenho que ter processos. Quem é que faz os processos, Gabi? Quem é que faz os processos? É gente, mano. Saca? É gente boa. São as pessoas certas. Então não adianta nada eu ter gente errada aqui. Porque quanto mais gente errada eu tenho aqui, mais eu vou gastar tempo, dinheiro e energia, né? E mais essas pessoas vão gastar energia para burlar os processos, burlar a gestão, burlar a estratégia e nada funciona. Então a cultura come a estratégia, come os processos, come a gestão, come o planejamento no café da manhã. E nada funciona. E quem são as pessoas certas? São as que têm mais aderência com a minha cultura. Então, o retorno financeiro está aqui no topo da pirâmide. Sendo que a base dessa pirâmide, às vezes a causa do não retorno financeiro não tá ali. Não está dentro só do teu marketing, das tuas vendas. Não adianta tu só olhar da porta para fora, se o teu problema está da porta para dentro. O que impede as empresas de crescerem hoje não está da porta para fora, está da porta para dentro. Então, a cultura é a base para atrair as pessoas certas, que é o segundo pilar, o segundo andar. As pessoas certas que vão fazer os processos rodarem melhor, mais fáceis, menos doloridos. Processos, gestão, planejamento. E
isso tudo vai deixar o cliente satisfeito, e o cliente satisfeito é que vai trazer o retorno sobre o faturamento. Então, se eu estou falando que a base é o 5 lá, que é cultura, o processo está no meio, gestão está no meio, que é o 3, que é o meio do caminho. E aí está todo mundo olhando para o meio. Tem como eu construir um prédio começando da metade do prédio? Não tem, cara. Não vai. Então, uma coisa é consequência da outra. Então, se eu tivesse que resumir de uma maneira muito breve, muito objetiva, era isso, tá? Perfeito. Então, é legal, né? Porque você mostrou, você desconstruiu e mostrou que no final, se não tiver gente boa, se você não construir a base ali de fato, de nada vai adiantar. Até pode crescer. A empresa pode até crescer, ser uma cultura estabelecida ali. Mas vai doer, mano. Mas vai doer. É a dor do crescimento que muita gente tem. Assim, crescer, escalar e crescimento rápido, assim, invariavelmente vai ter dor. Crescer é bom, mas não é gostoso não. Crescer dói. Quando a gente quer crescer na nossa vida pessoal, dói também. Tá? Mas dói menos se eu tenho as pessoas certas. Escala é resultado de culturas e times fortes. É impossível a gente conseguir escalar um negócio, crescer um negócio sem gente. Mas não é qualquer tipo de gente. É gente certa, é gente alinhada, comportamentalmente alinhada. Imagina o quão você não teria de menos problemas comportamentais, que hoje representa às vezes mais de 50% do tempo do líder, de um empresário. A gente passa mais do que metade do nosso tempo só corrigindo os problemas comportamentais. Não é que as pessoas não sabem fazer, é que elas não têm um comportamento certo, atitude para fazer. Sacou? Perfeito. E assim, de uma maneira mais prática, né? Às vezes a gente vê que muitas empresas com 30, 35, 40 funcionários ou mais, contrata, mas não pensando que vai crescer, mas não cresce. Né? Pensando que, vou contratar os melhores gestores, tecnicamente falando, e minha empresa vai crescer, mas não cresce. Isso está totalmente ligado à cultura. Perfeito. Não é? Não necessariamente eu tenho que ter, mais uma vez, né, as melhores pessoas que são bons gestores. E se elas têm ou mais comportamentos, ou mau comportamento, tá? Eu já contratei muita gente boa, tecnicamente boa, sênior, salários altos, e essa pessoa não performou na minha empresa. Mas ela não performou comportamentalmente. E é o que acaba acontecendo. E às vezes eu nem tenho essa pessoa tão boa tecnicamente, mas eu coloco ela comportamentalmente, com o mínimo de técnica ela vai crescendo, vai aprimorando e as coisas vão resolvendo, tá? Então é bem por aí. Legal. E aí entra naquilo também, né? Uma equipe com cabeça de dono vai funcionar de uma forma que, igual você falou, não precisa de uma hierarquia. É isso aí. Às vezes eu acho engraçado até quando a gente tá na equipe, a gente comenta, o Gui talvez não faria isso. Então a gente tem muito já dessa cultura da sua empresa da EP+, muito dessa da cultura, do pensamento, como que você faria as coisas, você mesmo faria as coisas, então a gente toma decisões muito mais fáceis. Aí quando entra em reunião, você fala, aprovado, né? Vamos seguir, enfim. Então, mas não necessariamente é porque como eu faria as coisas, né? Mas porque vocês também têm valores parecidos. Alinhados, e aí a gente tende a estar em sintonia. A gente tende a tomar decisões parecidas. Não necessariamente todas as decisões elas vão ser parecidas. Existem algumas, às vezes, divergência, sendo que são divergências que não infringem os nossos valores. São divergências de experiência, de visão, às vezes, de negócio, de um pouco de falta de clareza, né? Mas assim, não necessariamente é completamente divergente. Não necessariamente é o oposto. Às vezes é só tecnicamente falando, né? Então precisa tomar alguma decisão tecnicamente falando, mas comportalmente eu vejo que todo mundo bem alinhado mesmo ali. É isso aí. Perfeito. Show de bola. Mais algum ponto, Gabi? Cara, fechou por hoje? É isso? Por enquanto, né? Coisa boa. Esse é um episódio de número 9. 9, né, Gabi? Episódio 9. Como que é o tema? Gestão versus cultura na prática. Mais um episódio da EP+. Aqui no final, eu quero deixar mais uma vez o QR Code aqui para você. Se você está aqui até o final, eu quero te dar um presente. Se você está aqui assistindo pelo YouTube, pelo podcast, Spotify, se você está pelo YouTube, tem um QR Code aqui embaixo da tela. Escaneia aí, aponta o teu celular para esse QR Code, escaneia ele que eu quero te dar um presente especial. Você que é empresário, que está em rápido crescimento e que quer construir culturas e times fortes. Se você está no Spotify, se você está no podcast, enfim, tem um link que vai estar
na descrição desse episódio, que também vai te direcionar para esse mesmo lugar, esse mesmo presente. Eu quero te dar um diagnóstico do que é que falta, uma análise gratuita, estratégica do teu negócio, para que você sustente o rápido crescimento do teu negócio, criando culturas e times fortes. Então, por hoje é isso. Fiquem, semana que vem, provavelmente, tem mais um episódio. Episódio número 10, né, Gabi? Então, espero vocês na próxima semana, no próximo episódio. Um grande abraço.